Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, livro de Lucas, capítulo 19, versículos 41 ao 44. Quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: se tu compreendes nesse dia, sim, tu também, o que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e, por todos os lados, te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Glória a Deus. Nós queremos louvar a Deus por essa maravilhosa oportunidade, onde na sua epígrafe diz assim: Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus chora por Jerusalém. E nós vamos ver aqui nas entrelinhas, considerando simbologia e tipologia e também profecia, que os versículos se alternam, tanto para o tempo em que Jesus está falando, sendo este contemporâneo. Por exemplo, Jesus entrou e reconheceu que Jerusalém não o aceitou, como também profético, pois 70 anos depois de Cristo, o templo foi destruído e não ficou lá pedra sobre pedra, com o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus falara em Lucas 19, 44. E também, profeticamente, já trazendo para as coisas do futuro, ou então escatologia, falando aí do cerco de Jerusalém no final de grande tribulação. Mas o que queremos dizer aqui, irmãos, com essa maravilhosa palavra? Queremos dizer que o Senhor Jesus chorou quando contemplava Jerusalém, que não havia reconhecido ele. Bem, a própria Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós sabemos que o povo judeu rejeitou Jesus, que o crucificou e aprovou a crucificação. Os judeus diziam que o sangue dele caia sobre nós, e por isso Jesus chorou. Por quê? Porque o povo de Israel não reconheceu aquela oportunidade que estava diante dos seus olhos. Bem, trazendo para nossa época, nós sabemos que ao ascender aos céus, o Senhor Jesus disse que enviaria o Consolador. Naquele dia de Pentecoste, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós sabemos que tivemos ali a participação, a descida do Espírito Santo, e deu-se ali então os recursos para a igreja primitiva andar sobre a face da terra. Jesus foi e enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é uma pessoa. Lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira entraram mentindo para Pedro, e Pedro disse: vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. Ora, você mentiu para a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia também diz que o Espírito Santo sente ciúmes. Ora, se sente ciúmes, é um indivíduo. Logo se entende que Jesus fez a sua parte até ascender ao céu. E hoje quem trabalha na terra é o maravilhoso Espírito Santo. E o Espírito Santo está proporcionando oportunidades. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus fez a sua obra aqui na terra, entrando em Jerusalém, como diz em Atos, em Mateus capítulo 21, quando as crianças e aqueles que o aceitaram gritavam: Hosana nas alturas,
bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, alguns mandaram que se calassem, e Jesus disse: se calarem, até as pedras clamarão. Ali foi cortado, ali foi decidido cortar o ungido da face da terra. Bem, saiu Jesus, Jesus foi cortado, morto, crucificado, ressuscitou, inaugurou-se então a dispensação do Espírito Santo, que nós conhecemos como graça, ou dispensação da graça, onde nós também entendemos que estamos na subdispensação chamada restauração. Antes, bem próxima, melhor dizendo, bem próxima ao arrebatamento. É o ministério que se move por restauração, que dará o grito da meia-noite. E nós estamos vivendo aí a direção, a ministração do Espírito Santo na graça, onde, irmãos, nós entendemos com toda certeza que a graça se encerrará no arrebatamento da igreja. Alguns dizem que após o arrebatamento da igreja, muitos ficarão, que não deram crédito à voz dos pastores que pregam a palavra verdade, a palavra revelada. Muitos vão ficar porque negligenciaram a própria salvação, negligenciaram a oportunidade que o Espírito Santo está dando sobre a face da terra. E dizem esses que haverá oportunidades após o arrebatamento da igreja. É claro que haverá oportunidades, mas elas serão mínguas, serão bastantes pequenas, porque com o Espírito Santo o homem não consegue se dobrar. Imagina sem a atuação do Espírito Santo em meio a calamidades, em meio ao domínio do anticristo, que por permissividade terá sobre a face da terra. Então, irmãos, a nossa alegria, nosso maior prazer é dizer que agora é a hora da oportunidade. Essa é a hora de aceitar Jesus. A Bíblia diz: se ouvires hoje a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É hoje a oportunidade que o Espírito Santo está dando em toda a face da terra. A Bíblia diz que o Espírito Santo está batendo na porta para que alguém que possa ouvir. Aleluia! E esse é o momento em que a oportunidade está aberta, mas logo, logo se findará. E eu parece que vejo o choro de Jesus diante de Jerusalém, e parece que eu sinto o choro do Espírito Santo ao observar tantas igrejas superficiais, tantos pregadores superficiais que não pregam a palavra que confronta, a palavra de verdade, para trazer restauração, para trazer mudança de atitude, renúncia e arrependimento, onde as oportunidades estão se findando. Aleluia! Veja bem, irmãos, o Senhor Jesus diz: se tu compreendesses neste dia, o Espírito Santo diz nessa noite: se você compreendesse a obra do Espírito Santo, a força, o trabalho do Espírito Santo, o que o Senhor move para salvar uma pessoa, o que o Senhor Deus age no reino espiritual para que alguém se volte para a cruz. É isso que Deus está dizendo nesses últimos dias. Se vocês entendessem, se dependesse de nós, irmãos, nós colocaríamos a Bíblia goela abaixo nas pessoas, mas não é assim que funciona. O Senhor deixou bem claro o livre-arbítrio, mas observamos aqui o choro do Espírito Santo, porque as pessoas estão rejeitando o Evangelho, até mesmo por maus testemunhos, ou por liturgias falidas, onde tiram de Jesus o foco e colocam o foco em amuletos, em profecias, em revelações. Queridos irmãos, nós estamos vivendo a última hora da igreja. Já está quase o badalar da meia-noite.
onde se dará um grito, aí vem o noivo, e para muitos não terão mais tempo de aprender. Por isso, creio, sinto que o Espírito Santo, trazendo aqui para uma linguagem humana, o Espírito Santo chora pelos teimosos que não querem se curvar ao Evangelho, chora por aqueles que têm oportunidade atrás de oportunidade e não querem voltar para Jesus. O Espírito Santo chora pelos desviados, pelos caídos, por aqueles que estão se virando as costas. Cuidado, irmão, volta antes que seja tarde demais, porque há ainda a maior oportunidade sobre a face da terra. Afinal de contas, nós estamos falando de vida eterna, de eternidade. Ora, se nós estamos falando de eternidade, entendemos que tudo aqui vai passar, nós vamos passar, mas o reino espiritual permanecerá. Aleluia! Veja o que a Bíblia diz no versículo 42, que para muitos os olhos estão encobertos. Que o Senhor Jesus abra os teus olhos, você que me ouve, talvez pela primeira vez. Que o Senhor Jesus arranque as escamas de muitos perdidos, desviados e caídos que estão por aí. Que o Senhor Jesus dê uma próxima oportunidade, dê uma segunda chance para tantos outros, aleluia, que estão negligenciando aquilo que de melhor o Senhor já fez. Queridos irmãos, a palavra do Senhor diz no 43, e aqui está apontando para o ano milenar: virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Nós sabemos que há aí um projeto chamado Nova Ordem Mundial, e que este projeto está se encaminhando para a sua implementação, e já começou. E o final de todas essas coisas é que acontecerá, irmãos, sobre a face da terra, um grande cerco contra Israel de todos os lados. Esse versículo 43 de 19 de Lucas aponta para o final de grande tribulação, onde Deus vai tratar com a nação de Israel. E olha só o que vai acontecer: te lançarão por terra, tu e os teus filhos. Aleluia! A Bíblia ainda diz que vai acontecer com Israel coisas terríveis que jamais aconteceram: opressão, perseguição, cerco, destruição. Aleluia! Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Você imagina o cerco que vai acontecer contra Jerusalém, aleluia, no final de grande tribulação, justamente porque Jerusalém não reconheceu aquele Jesus lá do passado. No final de grande tribulação, quando o cerco estiver lá, quando eles estiverem por todos os lados cercados, ameaçados, entrincheirados, sofrendo, eles vão clamar pelo Messias verdadeiro, chamado Jesus de Nazaré, chamado o Eterno, chamado o Grande Eu Sou, o Soberano, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Eles vão clamar pelo Filho do Homem, pelo servo, por aquele que é, que era e que há de vir. Eles vão clamar pelo Todo-Poderoso, por aquele que está sentado à direita do Pai, e Jesus virá sobre as nuvens com grande alarido, e todo olho que vir o verá. Aleluia! E estes, fora Jerusalém, irão perecer, porque se voltaram contra Jerusalém. Até então Jerusalém sofrerá muito no final de grande tribulação, até entender que o Jesus que eles rejeitaram é o Jesus que eles estão precisando naquele momento. O nome de Jesus será glorificado. Mas observe, foi porque Jerusalém não soube aproveitar a oportunidade que vai sofrer. Aí você imagina, mais de 2000 anos
na dispensação da graça e as oportunidades do Espírito Santo sendo dadas a todo momento, através de rádio, internet, através de mídias, através das pregações de muitas igrejas por aí, da própria palavra de Deus, e as pessoas desperdiçando as oportunidades, não haverá mais o que fazer, pois a dispensação da graça se encerrará no arrebatamento da igreja, e a dispensação de tribulação e grande tribulação se iniciará na assinatura do anticristo com Israel, segundo Daniel 9, versículo 27 a seguir. Querido irmão, dobre a sua atenção, porque hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o dia que o Senhor Deus está te dando para você voltar a correr para dentro de uma cobertura espiritual. Hoje é o dia que o Senhor te oferece de oportunidade para fazer com que você evite problemas, para evitar que você venha a sofrer, irmão. Não se engane, a própria palavra diz que o verbo se fez carne, e a própria palavra diz que quem julgará é a própria palavra. Aqueles que negligenciaram essa maravilhosa oportunidade. Quando então, do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo entregará a noiva nas mãos de Jesus e vai dizer: está aqui, Senhor, aqueles que ouviram a tua palavra, aqueles que não desperdiçaram a oportunidade. Está aqui, Senhor, aqueles que estão preparados. Lembra-se lá das virgens, as preparadas, entraram para o banquete com o noivo e fechou-se a porta. Queridos, a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes para aqueles que perderem a maravilhosa oportunidade. Aleluia! Renuncie um pouco dos prazeres, ou todo o prazer nocivo. Renuncie um pouco do seu tempo para ler a Bíblia. Renuncie um pouco do seu tempo para ir à igreja. Aleluia! Abandone algumas práticas que não agradem a Deus. Essas você sabe e o seu próprio Deus sabe, pois Deus vê todas as coisas. Aproveite para mudar as suas atitudes e siga caminhando, porque a oportunidade é hoje. Não desperdice. Receba esta palavra em o nome de Jesus.